Vamos lá. Vamos falar sobre circuitos eletrônicos básicos, componentes eletrônicos e como eles funcionam, beleza? Então, eu peguei essa placa aqui que eu usei recentemente no serviço, fiz até um vídeo já sobre ela no canal. Podia ser qualquer placa, que a maioria das placas tem os componentes que a gente precisa para fazer o vídeo, tá? Para falar de componentes eletrônicos, a maioria das placas e circuitos tem a maioria dos componentes que existem. O que muda nas placas é o tamanho da placa, a complexidade. Por exemplo, uma placa dessa aqui tem pouquíssimos componentes, dá pra gente ver quase todos, são bem grandes. Em um celular, por exemplo, tem todos esses componentes, só que são todos pequenininhos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um relé. Na placa de um celular não tem um relé, mas tem os transistores que funcionam parecido com o relé, um pouco parecido, não tem nada a ver tecnicamente falando, mas a finalidade no final às vezes ajuda. Pode ser usado no lugar de um relé, em alguns casos. Ele consegue fazer esse trabalho. Já o relé não consegue fazer o trabalho de um transistor mais sofisticado, vamos dizer assim. O transistor, ele consegue fazer o trabalho do relé e consegue fazer o trabalho dele, porque ele é um pouquinho mais sofisticado, ele é eletrônico, ele consegue enviar sinais diferenciados, até com as frequências diferenciadas. Enquanto o relé não, o relé ele só é como se fosse um interruptor, ele só abre e fecha o sinal. Então é interessante saber disso. Mas vamos lá, aqui nessa placa a gente tem relé. Aqui são esses 4 componentes pretinhos, são relés. Aqui, ó. Esses 4 componentes pretinhos são relés de menores capacidade de corrente. Aqui já é um relézinho um pouquinho maior, tá vendo? Esse relé aqui parece que ele consegue fluir uma corrente de quase 20 amperes. 15 ou 20 amperes. Então é um relé bem grande. Aqui, esse componente. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver. Esse componentezinho aqui é o capacitor, tá vendo? Toda placa eletrônica também tem capacitores, tá vendo? E ó, tem vários tamanhos, tem esse capacitor aqui um pouquinho maior, tem esse aqui um pouquinho menor, talvez tenha até algum aqui que eu não esteja enxergando agora, bem menor. Às vezes tem uns, ó, isso aqui pode ser que seja um capacitor, eu não sei, tá? Porque tem capacitores nesse formato e tem outros componentes parecidos com ele, parecido com capacitor, sem ser capacitor. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Capacitor, tá vendo? Então esses componentes pequenininhos aqui, ó, são capacitores também. Pequenininho, tá vendo? Parece uma sementinha, ó. Isso aqui é o diodo. Esses 4 pininhos pretos aqui, ó, são diodos, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui na câmera. Esses 4 pininhos pretos aqui que eu estou apontando com a caneta são diodos. Ó, vamos ver. Deixa eu ver aqui na câmera. Espera aí. É isso. São diodos 1, 2, 3, 4. Que eles servem para ajudam na hora da gente transformar a corrente alternada em corrente contínua. Então a gente já falou dos relés. Temos aqui relés, que a função dele é como se fosse um interruptor que recebe sinal e abre ou fecha o interruptor para passar ou parar de passar a corrente. Temos o capacitor. Em toda placa eletrônica tem capacitor, que a função dele aumentar a tensão e equilibrar a tensão. Por exemplo, eu na hora de retificar lá o circuito, o capacitor recebe uma tensão de 13 volts. Mas o circuito não precisa de 13 volts, ele precisa de 12 volts e meio. É apenas um exemplo. Então ele vai liberar sempre 12 volts e meio, ele vai ser projetado para liberar 12 volts e meio. Então ele está sempre carregando e liberando tensão nesse nível, 12 volts e meio. Então se em algum momento ele receber um pouco de tensão acima, ele vai continuar liberando os 12 volts e meio. Se em algum momento ele receber um pouco de tensão abaixo, se a rede não está conseguindo dar os 12 volts para ele, ou começou a passar só 10 volts, do mesmo jeito ele vai carregar e ele vai continuar equilibrando esse circuitinho.
ele vai continuar oferecendo para o circuito os 12 volts e meio que ele precisa. Mesmo ele recebendo 10, ele consegue liberar os 12. E aí vai esse ciclo eterno, ele liberando essa tensão equilibrada para a gente. O diodo, a função dele é receber, por exemplo, 12 volts, ele não transforma ele em 13, 14, 15, mas ele retifica. Por exemplo, ele recebe uma corrente alternada em 60 Hz de 12 volts. Aí, isso aqui é configurado de um jeito que do outro lado sai 12 volts retificado. Quase 12 volts contínuo, não é contínuo ainda. Ele sai uns tracinhos assim. É como se fosse, dá até para usar acender um LED, por exemplo, para fazer muita coisa com esse 12 volts. Mas não chega a ser contínuo ainda porque ele tem falhas. Essas falhas vão ser corrigidas. Esses momentos de falta de energia são 60 Hz. Esse ciclo vai fazendo assim. Ele faz esse ciclo em 60 vezes por segundo. Então, os intervalos de volta não tem tensão. Ele vai e volta. Fica 0, 12, 0, 12, 0, 12. Para fazer um 12 volts contínuo, depois desse circuitinho eletrônico aqui de diodos, o capacitor é o que faz o serviço. Então, no momento que estaria sem energia, sem 12 volts, o capacitor libera aquele 12 volts para o circuito. Então, o circuito está sempre sendo alimentado com 12 volts, graças a esses dois carinhas aqui, que é o diodo e o capacitor. Basicamente, o retificador, a parte do circuito que transforma o 12 volts alternado em 12 volts contínuo, é esse circuitinho aqui. É o capacitor e os diodos configurados direitinho e na proporção certa para que passe a corrente necessária e também para que libere a tensão necessária, tá bom? Aqui só muda a capacidade do capacitor de levar ou baixar o nível de tensão e também o tamanho, que é a corrente que ele consegue liberar. Tem que ser perfeito, tem que ser medido e calculado, mas assim, não é igual ao circuito de comandos elétricos que a gente tem que colocar um capacitor com a corrente de 10 amperes, 20 amperes, não precisa disso tudo. No circuitinho eletrônico a corrente é em 1000 amperes, então é tranquilo. Às vezes você pode pegar um capacitor um pouquinho menor, vai resolver o problema, às vezes um pouquinho maior vai resolver o problema também. Lógico, no circuito eletrônico a gente tem que buscar o máximo de perfeição. Se você for consertar um circuito desse, tirou um capacitor de X valor, o ideal é que você procure o mesmo capacitor e coloque, tá? A gente só está falando aqui que funciona sim, vai funcionar. Se fizer um circuito, por exemplo, experimental e colocar um capacitor um pouquinho menor ou um pouco maior, não tem problema nenhum. Mas num circuito onde vai funcionar, onde é necessário o máximo de perfeição, você vai fazer um do zero, você precisa seguir o que o fabricante determinou que você tem que montar. Se você comprou uma placa pronta e vai consertar, você também deve colocar tirar o anterior. Por exemplo, se é um capacitor, tira o capacitor anterior e coloca um igualzinho, porque isso aqui foi calculado, foi planejado, tem um monte de pessoas envolvidas nisso que fazem negócio perfeito, direitinho. Então a gente não vai querer inventar moda, botar um componente diferente do que o circuito foi planejado, tá? Então a gente já falou dos relés na placa. Isso aqui em circuito eletrônico ainda se usa, mas isso aqui é para potência, tá bom? O celular e outros componentes menorzinho nem se usa mais. Isso aqui é mais para potência. Isso aqui é uma placa de potência. Então falamos do relé, os relés, falamos do capacitor e falamos do diodo. Falamos do diodo. Depois eu vou desenhar aqui no papel para a gente ver como é que funciona por dentro, tá? O relé, como funciona o capacitor e como funciona o diodo, tá bom? Vamos terminar aqui o nosso tour pela placa. Essas pecinhas aqui coloridas, ó, são os resistores, que eles também ajudam nessa parte de retificar, tá bom? Mas eles também ajudam em outras coisas. Eles ajudam a retificar, por exemplo, aqui a gente entrou com 12 volts, aí fez a retificação aqui, corrigiu tudo, então agora o circuito teoricamente está recebendo 12 volts tudinho. Só que nem todas as peças desse circuito trabalham com 12 volts. Por exemplo, o relézinho, esse relézinho aqui, ele trabalha com 12 volts, corrente contínua. Beleza. Só que, por exemplo, um transistor não trabalha com 12 volts. Um transistor não trabalha com 12 volts. Um CI, que isso aqui é um circuito integrado, tá vendo? Esse aqui e esse aqui. E esse aqui também. Circuitinho integrado. Eles não trabalham com 12 volts. Pode ter algum que trabalhe, mas esses aqui não.
Então, se ele não trabalha com 12 volts, como é que eu faço para alimentar ele, para fazer o circuito funcionar, para fazer as coisas funcionarem? Então, quem ajuda a gente nisso são esses carinhas aqui, ó. Eles são retificadores também, são diodos que faz, na hora que a corrente passa, ele gera uma queda de tensão, porque corrente e resistência é queda de tensão, certo? Então, quando eu pego e coloco um diodinho, um resistorzinho no caminho da corrente, eu gero uma queda de tensão que vai chegar aqui, por exemplo, se aqui eu tenho 12 volts na entrada do circuito, quando chega aqui para alimentar o nosso circuito integrado, não chega a 12 volts. Se ele é alimentado com 3 volts, por exemplo, então chega a 3 volts aqui. Entendeu? Beleza? E assim vai. Os diodos são usados para muitas coisas, inclusive essa. Na maior parte das vezes é esse tipo de coisa que ele é usado, para diminuir a tensão que alimenta o circuito. Então, se eu quero, por exemplo, alimentar esse circuito integrado com 3 volts, eu vou e coloco e faço um circuitinho planejado para que haja uma queda de tensão e ele seja alimentado com 3 volts. Se eu quero alimentar um outro componente aqui, esse transistorzinho aqui com, sei lá, 6 volts, então eu vou e gero uma queda de tensão no 12 volts que vai alimentar esse circuitinho com, pode até ser isso aqui provavelmente, ó, esse diodinho aqui, vai alimentar esse transistor com 6 volts, se ele é de 6 volts, e assim vai. Isso aqui que a gente está falando é superficial, tá bom? É superficial. Na prática, é assim que funciona. Isso é um relé, não vai mudar. Isso aqui é um relé, isso aqui é um relé. Isso é um transistor, isso é um capacitor, isso aqui é o resistor, isso aqui é o diodo, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui é a realidade, não tem como mudar. Mas os valores que eu estou falando mudam, tá bom? E também a configuração, porque principalmente os valores e as configurações também, porque aqui com esses componentes você consegue fazer um monte de coisa com um relé e alguns circuito integrado, alguns resistores, alguns transistores e alguns capacitores e diodo. Você consegue fazer um monte de circuito. Basta você baixar um circuito, um diagrama do circuito e montar. Então você consegue fazer várias configurações, fazer uma configuração para uma placa de geladeira, eles podem fazer uma configuração para uma placa do ar-condicionado e vai mudando a finalidade do circuito. Então você vai configurando do jeito que você quiser. Você pode também até criar um para você. Depois que você aprende isso aqui, você pode comprar componente eletrônico e ir treinando e criar circuito eletrônico ao seu gosto, ao seu modo, tá? Então nós já falamos aqui do relés, já falamos do capacitor, diodo, transistor, que é a pecinha aqui, ó, transistor. Já falamos do circuito integrado, são essas pecinhas, circuito integrado. Esse circuito integrado, geralmente eles armazenam informações, tá? Eles têm dados aqui dentro que fazem as coisas funcionarem da maneira que tem que ser funcionar, que tem que funcionar. É como se fossem os programas. Os programas que a placa roda estão impressos aqui dentro desses circuitinhos eletrônicos, desses circuito integrado, tá? Eles são planejados para... Eles recebem uma ordem que é como se fosse o software. Ele recebe um software e eles são um hardware, certo? A parte física. Mas ele recebe um comando. A mente dele está aqui aguardando para liberar essa informação na hora que pedir. Então, na hora que eu ligo a placa e alimento ela com 220 aqui e 12 volts aqui, automaticamente a placa começa a criar vida. Então, quando eu aperto um botão lá no meu controle, eu aperto um botão aqui no controle, ela vai receber essa informação, ela já está planejada aqui, ela já tem o circuito, já tem o software aqui dentro do circuito integrado. Ele vai receber esse comando de ligar ou de desligar ou de aumentar volume, e aí ele vai obedecer. Ele sempre vai obedecer. Então ele vai sempre abrir ou fechar, ele vai sempre ligar ou desligar, tá? Ele vai sempre acender ou apagar, de acordo com os comandos que a gente dá aqui. Isso tudo é pensado antes e é colocado aqui na mente dele, tá? Isso aqui é o hardware, a parte física, que eles chamam de hardware, certo? E a parte, como fosse a mente, como fosse a parte que a gente não vê, não pode tocar,
que é o programa, que eles chamam de programa ou software, tá aqui dentro, tá bom? Que são os comandos que ele recebeu, de abrir, de fechar, de ligar, desligar, de acender, de apagar, tá bom? Fica impresso aqui dentro. Toda vez que liga, ele fica pronto para ser usado, tá? Aí eu dou um sinalzinho de uma tensão X num desses terminaizinhos, ele libera um sinal Y. Eu dou um outro sinalzinho em outro desses terminaizinhos aqui e ele libera outro sinalzinho, e assim vai, tá bom? E ele vai respondendo de acordo com os sinais que a gente vai dando. Mais pra frente a gente vai aprofundar mais, tá bom? Eu vou relembrar mais também os conhecimentos desse tipo de componente para poder trazer o conteúdo correto para você e bem feito também, para você não só gastar seu tempo. Você tem que aprender de verdade. Nesse vídeo, o principal objetivo é te mostrar os componentes e como funcionam superficialmente, tá bom? Não estamos fazendo conta, cálculo nem nada. Superficialmente, que é já conhecemos aqui o capacitor, sabemos que ele armazena a tensão e eleva a tensão e equilibra a tensão, tá? Vemos aqui os relés, vimos aqui os resistores, que eles limitam a quantidade de corrente que passa e de tensão também. Vimos aqui os transistores são esses carinhas aqui. Os circuitos integrados são os CIs, esse pretinho grande. E os diodos, que são os retificadores de tensão, tá? Que entra 12 volts alternado e sai 12 volts contínuo, quase contínuo. Depois ele vai se tornar contínuo com a correção do capacitor, que vai liberar aquela tensão contínua, certo? Eu vou desenhar aqui como funcionam esses componentes. A gente vai seguir nos próximos vídeos aprofundando o conhecimento desses componentes, pegando de repente um componente por um e falando deles. De repente a gente pega o relé e fala só deles num vídeo. Aí depois a gente vai e pega o capacitor e fala só, porque é muita coisa para falar do capacitor. E faz um vídeo só sobre capacitor. Depois a gente pega o circuito integrado e faz um vídeo só de circuito integrado. Pega um diodo, alguns tipos de diodo de tamanhos diferentes, mede e verifica a resistência, verifica a continuidade, verifica onde entra, onde sai a energia, como é que alimenta isso, tá bom? E vamos estudando componente por componente. O objetivo aqui, daqui a pouco, a gente chegar no nível de começar a montar a placa, tá? Montar plaquinhas e fazer nossas invenções, porque quanto mais você pratica isso aqui, mais fácil fica você identificar problema na placa amanhã, ou você montar a sua placa e fazer o seu circuito na sua bancada, para suas experiências, e até para trabalho mesmo no futuro, tá? E se você é um estudante de eletrotécnica ou de elétrica, por exemplo, isso aqui também é bom, já que você às vezes não pratica o suficiente, você assistir um vídeo desse, você está relembrando. Você lembra quem são os componentes, para que serve. Você pode se inspirar e também começar a pegar essas placas, desmontar e fazer circuito ou ir testando como funciona. Ou você pode comprar também os componentes e fazer na sua casa, que dá para comprar também pela internet esses componentes separados, tá? E tem até umas placas legais que eu vi, ainda não comprei, mas vou comprar para a gente fazer aqui nesse canal, que vende essas placas lisas, sem nada, com os componentes soltos. A placa já vem pronta para montar. Por exemplo, eu quero uma placa de potência que liga, que tem 4 relés, parecida com essa, mas ela também tem a função de acender mais 3 lâmpadas, e também ela tem função de timer, e ela tem função disso, daquilo outro. Aí ela vem lisa, desmontada, mas você consegue, com o circuito que eles te mandam solto, montar através de um diagrama, que eles te dão um diagrama, você compra pela internet aí e monta. Até uma pessoa leiga, se seguir direitinho, passo a passo, consegue montar. As chances de acertar são grandes, se seguir direitinho. E você já conhecendo os componentes, a chance de acertar é maior ainda. Sempre você vai acertar, porque você sabe, por exemplo, que o diodo tem a polaridade. Se você já sabe que o diodo tem a polaridade, na hora de você criar o seu circuito, você não vai errar. Você vai olhar lá, poxa, está entrando, alimentando por aqui, eu quero que do outro lado saia de um jeito, então eu vou colocar ele assim. Então, por isso que é bom estar praticando para que serve, como que é, a capacidade de corrente que cada um tem, e assim vai, tá bom? E a gente também vai falar
desse componente aqui no futuro, porque ele é essencial ainda nesse tipo de placa. Ó, esse aqui é o transformador. A função dele na placa é alimentar a placa. A gente alimenta a placa com 12 volts e corrige. Só que existem placas que não tem o transformador, porque ele entra 220 volts, mas a própria placa em si já tem circuitos eletrônicos que corrigem a tensão para 12 volts. Aí depois vai corrigindo para 6 volts, para 3 volts, o que precisar aqui dentro. Como que faz isso? Ele alimenta aqui com os 220 e ao invés de entrar direto nos nossos diodos que corrigem a tensão, eles são alimentados, eles alimentam resistores que baixam a tensão. Então, por exemplo, entrou 220, aí ele entra primeiro nos resistores, aquele resistor transforma aquele 220 já em 12 volts automaticamente. Como? Quando passa uma corrente naquele resistor, há uma queda de tensão, aí do outro lado sai 12 volts já, só que ainda em corrente alternada. E aí o nosso circuitinho eletrônico de novo vai entrar em ação e vai retificar isso. E vai transformar essa corrente alternada em contínua, que eu vou mostrar aqui mais ou menos como funciona.